Então, nesses exemplos, os termos entre parênteses são funções sintáticas que exercem cada função que a gente vai ver aqui, ó. O cantor que perdeu o violão foi vaiado. Muito bem, vamos primeiro identificar verbo, tá? Perdeu. Quem perdeu o violão? O cantor. O cantor. Retomou o cantor. Certo? Ou tá tomando uma brejinha gelada aí, hein? Maravilha, hein? Aluno VIP é outra coisa, né? É outra coisa, entendeu? Hã? Sala de aula não pode, né? Não pode? Aqui pode. Aí pode. Ó, vou chamar teu pai e tua mãe para fazer reunião pedagógica, hein? O aluno tá bebendo na aula, hein? Ó, então vamos lá. Guaraná, agora. Quem perdeu o violão? O cantor. Ó, separei em colchete aqui, ó. Se eu fizer a leitura por fora, vai ficar assim, ó. O cantor foi vaiado. Percebeu que a oração vai ter isso daí. Se eu tirar a oração do meio, e se eu tiver as duas partes, que são a oração principal, elas vão ter sentido, né? Agora, qual é a função sintática do que? Ó, pode ver que o que, ó, eu troquei pelo qual. Por quê? Porque o cantor é masculino singular. Então, que eu troco por o qual. Então, tá certo. Ok? Aqui está dizendo que ele tem função de sujeito. Como que eu vou descobrir isso? Simples. Se ele está retomando o meu substantivo anterior, basta eu depois anular esse que, ó, pus um X em cima do que, e do qual, né? E agora eu preciso pegar esse termo que está em colchete, colocar dentro da ordem direta. Então, vamos lá. Ordem direta, o que é? Sujeito, verbo e complemento. Então, vai ficar: o cantor perdeu o violão. Aí eu lanço a pergunta de novo. Quem perdeu o violão? A resposta é o cantor. O cantor, ele é sujeito dessa minha oração. Portanto, se ele é o sujeito da minha oração, o pronome relativo que retoma o cantor, que é sujeito, ele também vai ser sujeito da oração. Entendeu? Agora, olha a oração de baixo, ó. Vai ser objeto direto, ó. E o engraçado disso, que gera confusão, é que a pergunta que se faz por o quê e a retomada que ele faz é tudo parecido, é tudo igual. Parecido. O que vai fazer a diferença é na hora da reescrita. Então, eu tenho que saber fazer a reescrita usando a ordem direta, que é o sujeito, o verbo e o complemento. Olha só a frase. O livro que comprei é muito bom. Então, vou deixar separado aqui, ó. Ó, que comprei, separei. Por quê? Porque o livro é muito bom, é minha oração principal. O que comprei? O livro. Percebeu que ele retomou igualzinho lá? O que retomando o cantor? Por que ele é o objeto direto agora e ele não é o sujeito? Por quê? Porque eu tenho que pegar o que está entre colchete e identificar quem é o verbo. O verbo é comprei. Quem é o sujeito de comprei? O livro. O sujeito de comprei é eu. Eu comprei. Mas cadê o eu aí na frase? Está oculto. Então tá aqui, ó. Está oculto. Então eu vou escrever comprei. Sujeito, verbo. Agora o complemento do verbo. O que eu comprei? O livro. O livro. Então tá aqui, ó. O livro. Pronto, agora eu vou fazer a análise, ó. Comprei é o verbo. Sujeito oculto. Quem compra, compra o quê? Algo. Compra alguma coisa. Compra algo. Verbo transitivo direto. Qual é o complemento do verbo transitivo direto? Objeto direto. Logo, o que, pronome relativo que, vai ter função sintática de objeto direto.
Por quê? Porque o livro é o objeto direto. O cantor aqui é sujeito, e aqui é objeto direto. Também troco por o qual. Por quê? Porque livro é substantivo masculino singular. O livro o qual comprei é muito bom. Beleza? Sim. Ótimo. Vamos lá. Marcelo, mas VUNESP lá no meu Polícia Civil, ele vai cobrar isso aí? Essa função sintática? Não. Pelo menos nunca cobrou. Mas então, onde que eu vou usar isso? Primeiro que você está fazendo uma análise de uma oração adjetiva e a função do pronome relativo o quê? Por quê? Porque isso aqui, na reescrita, é muito importante. Porque eu preciso saber a função do que, justamente para saber qual é a retomada que ele está fazendo. Então, isso vai fazer a diferença na minha reescrita. Tá? Na minha reescrita. Agora, se é uma banca FGV, alguma outra banca, até pode cobrar essa função sintática, como eu já vi. Olha este exemplo, ó. O filme a que assisti hoje é longo. Bom, vamos separar agora aqui, ó. A que assisti hoje. O que ficou para o lado de fora? O filme é longo. O filme é longo. O que é longo? O filme. Quando eu leio para o lado de fora, percebe, ó, o livro aqui, ó, vamos voltar no livro rapidinho. O livro é muito bom. O que é muito bom? O livro. Ela, dessa forma, a função do livro é sujeito. Mas quando eu intercalo a oração, coloco a adjetiva no meio, ele vira objeto. No primeiro caso, ele é sujeito nos dois casos. O cantor foi vaiado. O cantor que perdeu o violão. O cantor perdeu o violão. É sujeito, vai ser sujeito nos dois casos. No segundo caso, por fora, a oração principal, o livro é sujeito, mas quando eu introduzo a oração adjetiva, ele vira objeto. Agora aqui, ó, o filme é sujeito do é longo. Só que agora aqui, ó, a que assisti hoje? O filme, ao filme no caso, né? A que assisti? Ao filme. Retomou o filme. Beleza. Vamos colocar na ordem direta. Lembrando, colocar na ordem direta, eu tenho que pegar somente o que estão dentro do colchete, tá? Esse que é só matemática, que tem colchete? Aqui também. E também tem colchete. Então, vamos lá, ó. O verbo, né? Vamos identificar o verbo. Quem é o verbo aqui? Assistir. Quem é que assistir? Sujeito oculto. Sujeito oculto. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar eu, né? Assistir ao filme hoje. Ou assistir hoje ao filme, tanto faz. Esse aqui, ó, hoje, por ser um advérbio de tempo, ele pode ficar em qualquer lugar aí. Ele pode ficar no começo da frase. Hoje assisti ao filme. Assisti hoje ao filme. Assisti ao filme hoje. Ele não tem problema a ordem dele. Bom, assistir, verbo transitivo indireto. Por quê? Porque está no sentido de ver, está no sentido de presenciar. Então, ele é transitivo indireto. Se ele é transitivo indireto, ele rege preposição a. Quem assiste, assiste a. Esse é termo regente. Mais o termo regido, que é o substantivo masculino, o filme, vai ser o meu objeto indireto. Tá aqui, ó, objeto indireto. Então, vamos lá, voltando aqui. Então, o que retomou o filme? Então, o filme é objeto indireto. Então, o que vai ser o meu objeto? Indireto. Porque aqui vai ser um verbo transitivo indireto. Certo? Muito bem, beleza. Agora, olha só, está aqui. Por que que eu tenho este A aqui, ó? Deixa eu pegar outra corzinha aqui. Por que que eu tenho esse A aqui antes do pronome relativo? Porque este A é a preposição deste verbo assistir. Todas as vezes que estivermos falando de pronome relativo, e quando eu perceber que eu vou precisar introduzir uma preposição,
A preposição sempre vai antes do pronome relativo. Tá? Então, o certo é o filme a que assisti. Ah, Marcelo, mas eu quero trocar esse a que. Ao qual. Por que ao qual? Porque o a é a preposição a que tem aqui. Eu não vou trocar o que pelo o qual? Sim. O que eu troco por o qual, ou a qual, né? E como eu já tenho o a preposição, eu repito a preposição, combino com o meu artigo, fica ao, então eu vou colocar o filme ao qual assisti hoje é longo. Perfeita frase. Certo? Sim. Beleza. Vamos para a próxima. Pedrão, pintou dúvida, me breca, hein? Não, pode ficar tranquilo. Tá? O tratamento de que tenho necessidade é doloroso. Vamos lá. Identificar primeiramente verbo. Então tá aqui, ó. Tenho e o é. Ok, vamos separar agora. A partir dessa preposição até a palavra necessidade. Agora eu tenho aqui para o lado de fora, ó. O tratamento é doloroso. Perfeito? Ok. Abri a oração, coloquei de que tenho necessidade. Aí eu pergunto, de que tenho necessidade? Do tratamento. De que tenho necessidade? Do tratamento. Beleza. Aqui, o de que, ou seja, o tratamento aqui, ele está me dando a ideia de que ele é um complemento nominal. Beleza. E é mesmo. Vamos fazer virar complemento nominal? Vamos pegar o que está em colchete e vamos reescrever. Vou achar o verbo. Quem é o verbo? Tenho. Quem é o sujeito de tenho? Eu. Só que o eu está oculto. Então, eu tenho o quê? Necessidade. Agora, eu preciso completar o sentido da palavra necessidade. Tenho necessidade. Quem tem necessidade de alguma coisa. De é de necessidade aqui, ó. Essa preposição de que você está vendo aqui, tá? Viu? Então, quem tem necessidade de mais o do tratamento. Do trata, deixa eu puxar mais para cá. Tratamento. Perfeito. Tá aqui. O verbo, né? Tenho necessidade do quê? Quem tem alguma coisa, verbo transitivo direto. O que eu tenho? Tenho necessidade. Objeto direto. Lembrando, vamos lá, vamos puxar na memória. Sujeito. Todo sujeito ele é representado por qual classe morfológica? Substantivo. Todo objeto direto é representado por qual classe morfológica? Substantivo também. Então, eu tenho aqui a palavra necessidade, que é um objeto direto, então ele é um substantivo. Então, se eu parar a frase aqui, ó, barra, Tem necessidade. você percebe que ele vai precisar de complemento. Chega para você e fala, ô Pedrão, ó, hoje eu tenho necessidade. Você vai falar, mas do quê, Marcelo? Ah, tem necessidade do tratamento. Então, do tratamento, ele vai completar o sentido deste nome aqui, ó. Substantivo é nome. Por isso que ele é complemento nominal. Entendeu? Olha lá, tratamento é o complemento nominal. Então, se ele é complemento nominal, o que aqui vai ser complemento nominal. Se ele retoma sujeito, ele é sujeito. Se ele retoma objeto direto, ele é objeto direto. Se ele retoma objeto indireto, ele é objeto indireto. Se ele retoma complemento nominal, ele é complemento nominal. Certo? Certo. Muito bem. Eu quero trocar esse de que. Ok. Se o que eu troco por o qual, por que é do qual? Porque o de é de mesmo aqui, ó. De mais do qual, de mais o do Boa. qual. Olha a contração que é feita aí. Certo? Então, isso também é muito importante, né, para você, não só para o seu concurso, principalmente para agora, né, que você vai terminar sua faculdade de Direito e você enveredar para essa área, né? Aí você vai escrever
peças, né, que falam, não é isso? Isso. Aí você vai escrever. Então, você vai ter que ter uma boa escrita. Sim. Você vai ter que ter uma boa escrita. É, Porque em e cima para da, isso que vai melhorar, né, também. isso, em cima da boa escrita, é a confiança que você vai ter no juiz, no promotor, diante da sociedade, enfim. Ou seja, um advogado, ele é muito bem visado como um professor de língua portuguesa. Será que o Sim. advogado fala bem? Vai num escritório aí qualquer, sim, chega lá, o cara fala gíria e não sei o que, fala errado. Você fala, putz, esse cara não vai fazer, não vai resolver meu Vai dar, problema. às vezes ele pode até ser um Pode excelente até ser um profissional, excelente mas advogado, não mas se seria o ele momento, chegar e né? falar, não, ó, o problema aí é o seguinte, Aí já nós vai rodou, né? resolver esse problema aí. Você dá um tempo aí que você sai de lá meio, falar, eu não sei não, esse cara é meio Sei se eu analfabetão. for. A É a gente mesma vive. coisa se você vai num professor de educação física, um professor de academia, chega lá, o cara é gordão. Você fala, caramba, mas Você o fala, cara pô, vai eu me vim aqui, treinar, né? fala, eu vim treinar para ganhar um corpo. O cara é gordo, barrigudo, como que eu Se vou? ele não Não. consegue manter nem ele, como é que ele vai manter outra pessoa? Exatamente, é Fica complicado. o caso aí, o advogado, É, né? A é, fala do advogado, ela é importante, sim. é, Aliás, a nossa fala é importante, né? verdade. A que a Pedrão, gente até aqui tá beleza? Sim, tranquilo. Ó, olha o próximo exemplo. O atleta. O atleta que fui já não existe mais. O atleta que fui já não existe Mas, mais. Pronto, agora vamos separar aqui, ó, a partir do que e aqui, ó. Ó, separei aqui. Agora o que ficou na oração principal é: o atleta já não existe mais. Viu lá? Tem sentido. Abri a oração, coloquei que foi. O que foi? O atleta. Retomou. Percebe que todos eles vão fazer a mesma coisa. Retomou. E o que? Ele está sozinho, sem nada, por quê? Porque eu tenho um verbo aqui, ser. Esse aqui é verbo ser. Esse verbo ser, ele é um verbo de ligação. Então, ele não tem transitividade, ele não tem preposição. Então, não tem o porquê eu colocar o atleta a que fui. Não existe. É o atleta que fui. fui. Tá, eu quero trocar o quê? Eu só posso trocar por o qual ou a qual. Como ele retoma o atleta, então vai ser o atleta o qual fui. Ok? Muito bem. Agora, está me dizendo que ele é um predicativo do sujeito. E ele é mesmo. Vamos analisar por que que ele é. É só colocar na ordem direta. Ordem direta. Eu vou para dentro do colchete. Achei o verbo. O verbo é fui. Quem é o sujeito de fui? O sujeito de fui está Eu oculto. Então, ó, é o eu, né? Então, ó, eu, oculto, fui o atleta. O que retomou o atleta. Então lá, fui o atleta. Se o fui é verbo ser, que é um verbo de ligação, o atleta é a característica do sujeito eu. Então ele é o predicativo do sujeito. sujeito. Então, se aqui atleta é predicativo do sujeito, o que também vai ser predicativo do Sujeito. sujeito. Certo? Beleza? Sim. Olha agora o próximo exemplo. As ideias por que fui seduzido são revolucionárias. Fui seduzido e são. Vou separar aqui, ó. Porque fui seduzido. Vou separar a oração principal. As ideias são revolucionárias. Oração principal, beleza. Por que fui seduzido? Pelas ideias. Esse porquê separado, sem acento, este que sozinho aqui é um pronome relativo, tá? Então, ó, porque significa pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, tá? Então, pelo que fui seduzido? Pelas ideias. Ok. Então, ele retomou. Vamos achar a ordem direta. Olhei o colchete, fui para o verbo.
fui seduzido. Quem é o sujeito? Eu, oculto. Então tá lá. Eu fui seduzido por Pela quem? ideia. Pelas Ideia. ideias. Olha aí. E pelas ideias, ele é o agente da passiva. Que é mesmo um agente da passiva? É Sofreu a... quem comete a ação na voz passiva analítica. Nós estamos diante de uma voz passiva analítica, certo? Estamos diante de uma voz passiva analítica. Beleza. Então, tá lá. Esse porquê, então, ele retoma as ideias, que é o meu agente da passiva, logo, ele vai exercer a mesma função de agente da passiva. Agora, eu quero trocar esse porquê por um outro pronome, né? No caso, semelhante. Bom, como foi dito aqui, o que é o meu pronome relativo, porque se por é uma preposição, tá? Então, eu vou ter que trocar por o qual, a qual, os quais, as quais, certo? Então, vamos lá. As ideias, certo? Agora aqui, não vai dar para eu colocar nas quais. As ideias nas quais fui seduzido. Não é nas quais, aqui está digitado errado. As ideias nas quais. Deixa eu só mudar aqui, ó. Aí. As ideias nas quais fui seduzido são revolucionárias. Por que nas quais? Porque aqui, quem é seduzido por, certo? Então, esse por, eu posso transformar em em. Em mais as é igual a nas, certo? Eu posso usar também pelas quais. Não só nas quais, eu posso usar pelas quais também, tá? Sim. Beleza. Agente da passiva. Aqui. Na verdade, é mais certo ainda pelas quais, viu? Vamos colocar o pelas aqui. Vai ficar mais elegante ainda. É melhor. Pelas quais. Pronto. Aqui, na próxima, ó. Os lugares em que estivemos são muito aprazíveis. Em que estivemos. Os lugares são muito aprazíveis. Oração principal. Em que estivemos nos lugares. Agora eu preciso fazer a ordem direta. Estivemos é o meu verbo. Quem é o sujeito? Está oculto. Então, interrogação. Estivemos. Estivemos, ó, quem está em algum lugar. Olha aqui a preposição em, que é regida pelo verbo estar. Estivemos em mais os nos lugares. Essa é a ordem direta. Estivemos nos lugares. O verbo estar aqui, neste caso, ele é um verbo intransitivo, ele não é verbo de ligação. Por quê, Marcelo? Porque nos lugares, ele é um adjunto adverbial de lugar. Ou seja, verbo de ligação não combina com adjunto adverbial. Verbo transitivo direto também não. O único que combina diretamente com o adjunto adverbial só vai ser verbo intransitivo. Identificou um verbo intransitivo e tem um verbo ao lado dele fazendo ligação com ele, ele vai ser verbo intransitivo. Tá? O que é mesmo o verbo intransitivo? É aquele verbo que não precisa da preposição, do complemento. Não precisa de complemento. Chego e pergunto para você assim, cadê a Flávia? Você fala, chegou. Você não precisa falar de onde ela chegou. Se ela chegou, é porque ela não estava aí. Cadê a Sim. Flávia? Rapaz, saiu. Se ela saiu, ela não está aí. Eu não preciso perguntar para onde ela foi. Agora, se eu quero saber de onde ela chegou ou para onde ela foi,
Isso que vem depois são adjuntos adverbiais. Por exemplo, a Flávia saiu. Aí eu quero saber, mas ela saiu com quem? Ela saiu com a mãe dela. Então, com a mãe dela é um adjunto adverbial de companhia. Se eu quero saber o modo como ela saiu, eu vou perguntar como ela saiu. Aí você vai falar assim, ela saiu pulando de alegria. É o modo como ela saiu. Entendeu? Sim. Mesma coisa, chegou. Chegou com quem? Chegou com as minhas filhas. Companhia. Ela chegou sorrindo. Chegou sorrindo. É o modo como ela chegou. Ela chegou às 23 horas. É o tempo que ela chegou. É o adjunto adverbial de tempo. Está entendendo a A relação connotação? Sim. que os verbos intransitivos têm? Então, tá aí, ó. Se ele é um adjunto adverbial de lugar, o que também ser um adjunto adverbial de lugar. Eu quero trocar o em que. Eu vou trocar pelo nos quais. Por quê? Porque a preposição em mais os de os quais, em mais os, é igual a nos. Então, eu vou formar nos quais. Certo? É o que a gente chama de regência. Tá? Regência do pronome relativo. Pera, deixa eu só ver um negócio aqui, tá? Compra não aprovada de R$ 800. Eu não comprei nada de R$ 800. Eita, pega. Não. Tá, já sei aqui. Peraí, Davi, depois eu falo com você que eu tô dando aula, tá? Eu recebi o comunicado aqui. Eu já entro em contato, peraí. É o Davi. É dos nossos, da nossa investimento de propaganda que a gente joga nas mídias Uhum. e deu algum erro aqui que não está passando aqui. Bom, vamos lá. A vendedora. Ficou claro, então, os lugares em que estivemos não são muito aprazíveis? Sim. Ok. A vendedora a quem me dirigi é simpática. Vamos lá. O verbo é me dirigir e o é. Vou separar aqui, ó. A quem me dirigi. O lado de fora, a oração principal vai ficar: a vendedora é simpática. A quem me dirigi? A vendedora. Retomou. Ok. Então, aqui, ó, tá dando como objeto indireto. É isso mesmo. Vamos colocar na ordem direta. Me dirigir é o verbo. É o verbo dirigir-se. É o verbo pronominal. Eu não posso começar com me dirigir. Eu tenho que colocar dirigir-me. Quem é o sujeito do verbo aí? Eu. Né? Ele está oculto. Então, ó, dirigir-me, o sujeito está oculto. Dirigir-me a, quem se dirige a, mais a de a vendedora, eu coloco o sinal indicativo de Claro. crase. Quem se dirige a, verbo transitivo indireto, a vendedora, objeto indireto. Então, a vendedora, objeto indireto, e quem, objeto indireto. Este a é a preposição regida por este verbo aqui. Então, bateu aqui, ó. Ele é objeto indireto. Direto. Marcelo, eu quero trocar aqui esse a quem, tá? Eu posso trocar esse a quem? Posso, eu posso trocar pelo a qual, tá? Se eu trocar agora pelo a qual, né, eu vou fazer esse a qual com crase. Por quê? Porque eu tenho o a da a vendedora, perdão, esse a da preposição, mais a qual
como se refere à vendedora e eu estou ligado por um verbo transitivo indireto, esse a qual ele vai ter o sinal indicativo de crase aqui, ó. A vendedora a qual me dirigi é simpática. Aí ele vai ficar assim, ó, com esse sinal indicativo de crase por conta da fusão que ocorre pela regência do verbo. Certo? Sim. Então, lembrando que tudo isso vai fazer a elegância do seu texto. A escrita, né? A fala, enfim. Olha agora esta frase. O humorista a quem muito admiro. Deixa eu ver um minutinho só, peraí. Deixa eu ver se Tá. precisa liberar alguma coisa aqui. Ah, não. Depois eu tenho que entrar em contato lá depois. Cadê? Ó, a humorista a quem muito admiro caiu do palco. A humorista, ó, a quem muito admiro. Agora, olha a oração principal. O humorista, aliás. O humorista caiu do palco. Oração principal. A quem muito admiro? O humorista. Beleza, agora eu preciso fazer a ordem direta. Localizei o verbo. O verbo é admirar. Quem é o sujeito de admiro? Eu. Está oculto. Eu admiro quem? Eu admiro ao humorista. Olha só. Eu admiro, o verbo admirar, ele é verbo transitivo direto. Mas nesse caso, o fato de esse a é uma preposição, por quê? Porque o pronome quem, ele retoma pessoa. O pronome que também retoma pessoa. Mas quando eu usar o pronome quem para retomar pessoa, mesmo que o meu verbo seja transitivo direto, eu preciso colocar a preposição. Isso é uma regra específica, especial da gramática. Uhum. Tá? Vou repetir. Eu posso fazer referência à pessoa com o pronome relativo que ou com o pronome relativo quem. Com o pronome relativo que, normal. Só coloco lá. O humorista que muito admiro caiu do palco. Beleza. Ah, mas eu acho mais bonito usar o quem. Então, eu tenho que colocar a preposição a antes. Independentemente da transitividade do verbo que vem depois. Tá? E aí, o que vai acontecer? Se eu tenho o verbo transitivo direto, eu tenho aqui a preposição a mais o artigo, eu vou ter um objeto direto preposicionado. Tá? Existe objeto direto preposicionado? Existe. Existe sim. Tá? Normalmente, um objeto direto preposicionado, na literatura, ele é usado para dar ênfase para aquele objeto, para dar um realce, alguma coisa do tipo, tá? Aqui é pelo fato de ter usado o pronome relativo quem, que no caso eu tenho que usar a preposição. Então, tá lá. Se aqui eu tenho um objeto direto preposicionado, ele também é um objeto direto preposicionado. Beleza? Agora, ó. Ela é a musa a quem faço alusão no meu site. Faço Vamos lá. Ela é a musa a quem faço alusão no meu site. Ó, aqui eu vou fechar tudo aqui, ó. Tá? Aqui não dá para eu fazer aquele colchete e ficar uma oração principal depois. Porque, ó, eu já coloquei aqui, ó. Ela é a musa a quem faço alusão no meu site. Então, aqui está separada a oração já. Tá? A quem faço alusão no meu site? A musa. Retomou, musa. Por que tem essa preposição em? Essa preposição em é do nome alusão, que é um substantivo.
Quem faz alusão a alguma coisa. Onde eu tenho que colocar essa preposição? Essa preposição eu tenho que colocar antes do pronome relativo. Percebe-se que aqui bateu, né? Eu tenho aqui um nome regido de preposição, nome de ação, rege preposição a. Como eu usei o pronome relativo quem, que precisa do a, então tá aqui, ó, o a já permanece aqui. Tá? Agora eu preciso buscar a ordem direta dessa frase. Então tá lá assim, ó. Quem é o verbo aqui? O verbo é faço. Quem é o sujeito aqui? O sujeito aqui sou eu, né? Eu. Eu, oculto. Faço o quê? Alusão. A quem? A mais a musa. A mais a, eu vou colocar o acento indicativo de crase. Eu tenho um caso de regência nominal aí, né? Faço alusão à musa. Certo? Pronto. A musa está completando o sentido do nome alusão, ou seja, é complemento nominal. Então, musa é complemento nominal e o quem é complemento nominal também. Certo? Olha lá. O juiz por quem fomos julgados é velho. Fomos e o é. Vou separar por quem e julgados. Agora eu identifico a oração principal. Ó. O juiz é velho. Oração principal. Por quem fomos julgados? Pelo juiz. Certo? Beleza, agora eu vou colocar a ordem direta, né? Ó, fomos julgados. Quem fomos julgados? Nós. Então, o sujeito está oculto. Nós fomos julgados. Por quem? Pelo juiz. Pelo juiz é o agente da passiva. Por que mesmo que é o agente da passiva? Porque ele está praticando a ação de julgar alguém. Então, o juiz que julgou nós, né? Então, fomos julgados. É uma locução verbal passiva, ou seja, estamos diante de uma voz verbal, voz verbal, né? No caso, voz passiva, analítica, e pelo juiz é o agente da passiva. Então, se o juiz é o meu agente da passiva, quem também vai ser o agente da passiva. Certo? Está percebendo que cada Sim. elemento que ele retoma, o que é aquele elemento, ele também vai ser? E o processo de pergunta é o mesmo para todos, é igual. Né? Agora, olha essa frase aqui, ó. O prédio cujos apartamentos estão à venda é bem localizado. O prédio cujos apartamentos estão à venda é bem localizado. Então, cujos apartamentos estão à venda. Até aqui, ó. Oração principal. O prédio é bem localizado. Ok? Muito bem. Cujos. O pronome cujo, cuja, cujos, cujas, ele vai sempre concordar com o elemento pós-posto, mas a retomada dele é o elemento anteposto. Então, aqui ele concorda e aqui ele retoma, tá? Então, cujos, percebe que tá, ó, os. Isso aqui é um artigo, ó. Os apartamentos. Ele está concordando com apartamentos, mas ele vai retomar o prédio. Ok? Bom, agora eu preciso passar para a ordem direta. Passando para a ordem direta, eu vou colocar o seguinte, ó. Estão à venda.
estão à venda os apartamentos do prédio. Pronto, fiz a ordem direta. Agora, ó, estão à venda os apartamentos do prédio. Do prédio é o adjunto adnominal de apartamentos. O que é um adjunto adnominal? É o que vai especificar o substantivo, é o que vai delimitar o substantivo. Então, se o prédio é adjunto adnominal, cujos é adjunto adnominal. Ele tem valor de posse. Aqui ele tem valor de posse. Acertou quantas questões? Português acertei 18 de 20. Né? Eu me sinto muito orgulhoso em poder prestar essas provas, esses concursos, ficar tranquilo na parte de gramática e de redação.